vão ouvir a palavra do Senhor, serem ministradas pelos irmãos, pela graça de Jesus, receberem tua palavra, aos irmãos que vão estar aqui recebendo a tua palavra, doce, poderosa palavra que pode transformar. Ó Senhor, em nome de Jesus, aquece a fé daqueles que andam frios, para que eles entendam e confiem que o Senhor é vivo, o Senhor opera e fala ao coração dos seus. Em nome de Jesus, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que sustentam essa igreja e tantas outras igrejas que são a igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus, porque essa obra não é nossa, essa obra é tua, Senhor. Louvado seja o Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Te adoramos. Em teu nome nós oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Crianças, Conviva Kids. Você que está aqui conosco, já vai abrindo a sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 9. Esteja em oração, peço que você esteja orando, intercedendo por alguns irmãos. Nosso irmão Diogo, Marquinhos estão chegando de viagem, tiveram uma semana intensiva lá no seminário. Estejam orando por Daniel Dutra, esposo da Anne, que está ali atrás. Daniel teve que ir a Salinas, compareceu ao falecimento da sua avó. Esteja orando, orando por pessoas que Deus traz à sua mente. Pessoas que Deus tem colocado em sua vida. Você não sabe por quê. Você não sabe por quê. Porque aquele supervisor, aquele gerente cismou com você. Você não sabe. É para você orar por ele. O Senhor tem te dado a graça, a oportunidade de ser um instrumento dele em suas mãos. Você crê nisso? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Atos capítulo 9, nós vamos ler do verso 10 ao verso 19, mas eu quero orar mais uma vez por sua vida, pedir que alguém me arrume uma aguinha aí, Xande, por favor, feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, que a minha expectativa hoje, essa expectativa do meu coração, seja algo dos céus que o Senhor está promovendo na nossa vida e através da nossa vida. Estamos diante de uma palavra que tem poder para transformar. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que estão aqui nesse lugar e que as pessoas que vão receber essa palavra através da gravação, de alguma maneira, sejam impactadas. E eu digo de alguma maneira, porque muitas vezes nós atrapalhamos o mover do Espírito. Por isso eu oro também para que eu não seja uma barreira, um impedimento para o agir do Espírito Santo nesse lugar ou nesse coração, através da tua palavra. Aquece o coração desses irmãos, aquece o coração desses que nos escutam, para que a tua palavra, Deus, a tua palavra, somente a tua palavra, chegue, alcance, transforme vidas. Em nome de Jesus. Amém? Fique ligado, meu irmão. O Espírito Santo está falando. Você não pode deixar de crer. Eu estou te falando essas coisas porque
Hoje, no fim da tarde, eu ouvia o testemunho, ou melhor, uma pergunta de alguém que falava assim: olha, eu ando descrente, cético, porque um parente meu morreu, câncer, levou. E, de fato, não somente o câncer, né? O câncer realmente é uma doença que tem crescido de uma maneira assim assustadora. Os números não são bons daqui para frente. Mas, em nome de Jesus, você precisa crer no Senhor. E eu não estou falando que você precisa crer que Deus vai curar. Você precisa crer no Senhor acima de qualquer coisa. Eu sei que essa pessoa que estava talvez triste, abalada com a morte de alguém por essa doença, fica assim meio cética, fria, e esse irmão pôde falar: olha, às vezes a cura de Deus para aquela pessoa foi justamente Deus a ter levado. E ir para o céu com o Senhor é uma cura maravilhosa. É não sofrer mais. Mas além disso, nós temos que estar antenados não com as informações, mas com quem é Deus. Porque o Deus que nós cremos, Ele está te curando aí agora de células cancerígenas que não progrediram e você nem sabe. Deus pode estar te curando agora, nesse exato momento, de livramentos, de coisas que você não vai nem perceber. Sabe por quê? Porque esse Deus é muito grande, é muito poderoso, e nós não damos conta de contemplá-lo totalmente. Então você precisa estar antenado pela fé em Cristo Jesus. E não apenas nas informações. Amém? Amém, irmãos? Você precisa crer nisso. Porque vão vir notícias, vão vir informações, vão vir o dia ruim, o dia mau. Eles vão vir. Creia nisso também. A Bíblia já nos garante isso, que há o dia mau. Mas você precisa viver para além dessas coisas. Nós cremos nesse Deus. Nós cremos nesse Deus. Com certeza, um dos propósitos do culto que o Senhor estabeleceu para a nossa vida como comunidade dele é nos lembrar todos os dias quem Ele é. Por isso que eu não entendo as pessoas, aquelas que já são cristãs, faltarem a um culto. Eu não entendo. Mas fique tranquilo. Aqui, se tem uma coisa aqui que a galera da Conviva sabe, é que a gente não tem lista de chamada. A gente não fica vendo se você está vindo no culto ou não. Eu só estou te dizendo, só estou expressando para você que você não deveria perder. Porque isso é renovador para a alma. Se amanhã, o BO nos vier a nós, estamos pelo menos mais bem nutridos. Não é? É isso, irmãos. A gente tem que encarar a vida assim. E eu quero agora te convidar a olhar para o texto bíblico. Texto da palavra de Deus, texto muito precioso. Preste atenção, deixa o Senhor falar contigo. De um jeito poderoso. Amém? Verso 10 diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor,
tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu ao caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Bem, palavra de Deus para nós. Se eu puder dar um título à mensagem de hoje, o título que eu daria, ou melhor, o título que eu dou é: missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Paulo foi pego pelo Senhor. Paulo foi impactado por Jesus. Estava pronto, com autorização já para prender cristãos, para barrar o crescimento do Evangelho, que ele com certeza percebia que havia um crescimento já meio que generalizado. Com certeza em Damasco, uma grande cidade, nós já falamos sobre isso, cidade antiga. E ali ele vai em direção a Damasco, porque ele acha que vai encontrar alguns cristãos ali. Ele chega a Damasco, mas chega de outra maneira, não é? Impactado pelo encontro com Jesus. Ele chega carregado, levado. O grande Saulo, né? O grande religioso Saulo, que foi o intuito de proteger a sua religião e tudo mais, perseguir esses loucos, fanáticos seguidores de Jesus. E aí ele encontra com o próprio Jesus, que já havia morrido, numa luz. E Jesus fala com ele: qual o problema? Por que você está me perseguindo? Ele cai no chão e ele fala: mas quem é? O que foi? E Jesus fala: sou eu. Você está me perseguindo. E ali ele fica cego, é levado pelos seus amigos a Damasco, carregado, fica 3 dias sem enxergar nada, sem comer, sem beber. E aqui é a sequência da história. De fato, Paulo estava certo, havia discípulos de Jesus ali já. Havia já os, talvez não denominados ainda como cristãos, com certeza, mas aqueles que eram do caminho. Lembra dessa expressão? E Ananias é um deles. O Senhor aparece a ele numa visão, o Senhor Jesus, e começa um diálogo com ele, né? Ananias, você vai lá na casa de Judas, na rua direita, número tal. Não tinha número não, estou inventando aqui, irmãos. Vai estar um sujeito lá. Você vai impor as mãos sobre ele, vai ajudá-lo, né? Então, Senhor, vá à casa de Judas, na rua direita, pergunte por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo. O Senhor é detalhista, né? Ele vai estar orando. E na oração eu já dei para ele a previsão do que vai acontecer. Você vai chegar, vai impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a ver. E a conversa estava boa, a missão estava sendo dada. E aí Ananias
Senhor, peraí. Acho que o senhor não está entendendo, não. Tem um negócio errado aí. Eu acho que o senhor, Ananias, pega aí, Ananias. Eu acho que o senhor não está sabendo quem é que está lá. O senhor não sabe, não. Eu vou te explicar. Quem está lá, Senhor, é Saulo. Esse caboclo está atrás da gente. Está com autorização para prender todo mundo. Os boatos aqui correm que ele estava lá quando mataram Estevão. O senhor não está entendendo. E aí Jesus tem que ter muita paciência com a gente, né? Não é só com Ananias. Ele tem que ter muita paciência com a gente. E ele continua o diálogo com Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, homem, vá. Este homem é meu instrumento escolhido. Vou achar aqui, achei. Para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aí Ananias o assim, então, tudo bem, o senhor está mandando. E Ananias vai e faz o que deve ser feito, apesar de seus temores, apesar de sua desconfiança. Você vai ver que essa desconfiança com Paulo, ela persiste em vários momentos no livro de Atos. Mas ele continua, ele vai na fé do Senhor, ele obedece ao Senhor, chega lá, ora por ele, conversa com ele primeiro, né? Interessante que o verso 17 ele já diz: irmão Saulo. Já mudou a conversa. Estou vindo aqui que o Senhor Jesus, que lhe apareceu lá atrás, alguns dias atrás, mandou eu vir aqui, impor a mão sobre você. Você vai ser batizado. Você vai ter a marca do Espírito Santo, que agora você é parte do povo de Deus. O Senhor te escolheu. E de fato isso acontece. Paulo é batizado, seus olhos são restaurados, sua visão é restaurada, ele volta a enxergar, volta a comer, e cenas dos próximos capítulos. Pois bem, eu quero trazer algumas coisas aqui para nós com base nesse texto. Deus está no controle dessa situação. Deus está conduzindo a sua igreja, não só iniciou a sua igreja, como está espalhando o evangelho através dessa igreja, convertendo vidas. Foi assim com Estevão, foi assim com Filipe, está sendo agora com Paulo. A igreja está crescendo. E o Senhor Jesus, então, debaixo dessa graça, soberania de Deus, dá uma direção para um dos servos dele, que está lá como igreja do Senhor, em Damasco, Ananias. Olha, vai lá, Paulo vai estar orando, ele teve uma visão, que você imporia as mãos sobre ele voltasse a ver e seria batizado. Ananias, então, resiste, né? Nós já falamos sobre isso. Interessante como Ananias resiste, não é? Isso parece gerar alguma identificação conosco. Mas Ananias obedece ao Senhor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa resistência. Ele vai, ele se informa a Saulo. O tratamento com Saulo é diferenciado. E as coisas acontecem. De fato, nós nos identificamos um pouco com Ananias, porque às vezes nós somos incumbidos de alguns desafios, não é? Nós recebemos missões difíceis. Difíceis ao ponto de nos fazer sentir impotentes.
Não sei se já aconteceu com você. Você ter que lidar com uma situação difícil. Algumas vezes, quando eu sento com Cristina para conversar, algumas situações que já nos aconteceram. Na Bahia, então, quando nós moramos lá, na Bahia o pessoal é mais diferenciado. Povo especial. E já nos aconteceram situações lá que eu me vi, meu Deus, e agora? Talvez você já passou por situações assim. Dentro da sua profissão, em casa. Você tem que lidar com algo que você não quer lidar. Você não sabe nem por onde começar. Né? Ou as informações que você tem são terríveis, são péssimas. E a única coisa que você tem são essas informações. Como é que vai para frente? Difícil, né? É o caso de Ananias. É o caso de Ananias. Interessante que esse início da história de Paulo, a conversão de Paulo, o cuidado pastoral com Paulo, o tratamento com Paulo nesses dias de recém-nascido espiritual, ele só acontece porque Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, resolve usar pessoas como Ananias para que essa obra seja completa. Olha só. Então, por mais que a gente se vê diante de situações bem complexas, bem difíceis, ou às vezes as situações nem são tão difíceis, você que se acha pequeno demais, né? Limitado demais como Moisés, mas é justamente quem Deus quer usar, é a maneira como Deus quer dar continuidade à sua obra, e as coisas vão acontecer, mesmo sem você entender, mesmo sem você ter condições, elas vão acontecer. Com Ananias foi assim. O texto não fala que o Senhor foi persuasivo, entendeu? O texto não fala que Ananias, agora abriu-se os meus olhos, agora eu entendi, Senhor, o que está acontecendo. Não, Deus fala assim, Ananias, vai, só vai. Eu que vou mostrar para Paulo. Ele é instrumento meu. E Ananias vai, confia. Ele obedece. Ele passa por cima dos seus medos, quem sabe? Da sua resistência. Nós podemos conjecturar, talvez ele passa por cima da sua raiva. Porque humanamente é justificável Ananias ter uma resistência. Senhor, é Saulo. Esse cara quer prender a gente. Como assim? Mas ele não demonstra essa resistência. Diante do diálogo com o próprio Cristo, ele obedece. Sem sentimento de vingança, sem medo. E eu começo a te perguntar ou pelo menos te fazer pensar, se por esses dias, se por esse tempo, talvez, quem sabe, se por esses anos, Deus não tem lhe dado uma direção clara sobre o que fazer. Fico a pensar se talvez por esses anos, por esses dias, não há uma clara direção de Deus para a sua vida. A missão foi dada, mas ela não foi cumprida.
Porque você tem muitas informações, você é muito informado. Você tem 400 perfis te falando como é que está o Brasil, como é que vai estar ano que vem, como é que está a economia. E aí, você não é mais guiado, você não é mais nutrido pela voz do Senhor, pela direção do Senhor, pela provisão do Senhor. Você é guiado, sabe por quem? Pelo Google. Você é guiado pelas estatísticas. Mas, Senhor, olha aqui. Olha o aumento dessa doença em 2024. Como é que pode? Não dá. Não dá para viver pela fé desse jeito, né? O Senhor podia dar uma força aí para a gente. Você é munido de muita coisa, não é? Você é muito esperto. Vou me incluir. Nós somos muito espertos, não é? A gente sabe caminhos melhores, não é isso? Não, Senhor, para cá é bem melhor. Eu entendi que o Senhor quer que a gente vá para aí. Eu entendi já. Já entendi. Mas aqui é melhor. É tipo Filipe, né? Ao contrário. O Senhor dá a direção, vá para a estrada deserta. Eu quero você lá. Nós, no lugar de Filipe, não, Senhor, tem a via aqui, já pavimentado, o trânsito está todo aqui. Tem muito mais gente aqui, inclusive. Eu vou evangelizar aqui. Né? E quando Jesus nos dá a direção, quando essa direção não nos agrada, quando ela não está muito bem clara para nós, né? Quando a gente não está muito afim, quando a gente tem muitos compromissos, quando nossa agenda está um pouco cheia, aí nós facilmente entramos num diálogo com Deus. Mas, Senhor, olha as contas como estão. Não tem como ser fiel. Não tem como render ao Senhor adoração com dízimos e ofertas. Isso é para o povo que tem dinheiro, não para mim, eu ando apertado. Entendeu? Nós somos tipo um Jonas, né? Vá para Nínive, é lá que eu quero você. Ah, sim, Senhor, pode deixar. Eu vou no sentido contrário. Pego uma embarcação no sentido contrário. E o pau quebra de tempestade. E literalmente o barco quase afunda, mas nós estamos lá firme na direção. Nesse tempo, então, como nós somos bons para justificar. Como nós somos bons para falar para o Senhor, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Olha, é porque eu trabalho. É como se ninguém trabalhasse. Não, é porque eu tenho filhos. Não é porque os meus dias, é porque... Nós nos esquecemos que quando Cristo chega, nossa história ganha novo sentido, ganha novo enredo, ganha novo futuro. Nós esquecemos disso. Nós somos tão guiados pelas redes, somos tão guiados pelas informações, tão guiados pelas estatísticas, tão guiados pelos nossos próprios sentimentos, que nós não ouvimos mais. Nós perdemos essa percepção da soberania de Deus, do Deus que controla, que está acima de tudo. Perdemos. Esquecemos que nossa história não se resume a dias felizes aqui. Você crê num Cristo vivo, eterno, mas seu coração está aqui, está nas riquezas daqui, está no bem-estar daqui. Você vive com medo,
apesar de cantar que Deus lança fora todo medo, porque Ele é amor. Quando nossa felicidade é Cristo, os nossos dias não se resumem aos dias aqui. A vida em Cristo nos dá um novo senso de missão. Nós entendemos que a vida é a missão não é nossa, é dele, e ele nos chama a ser parte dela. A minha realização em tudo que faço agora está nele. Não está mais em mim. Não está no que eu estou planejando. E não que nós não planejemos mais. Não que nós vamos passar a viver agora como desconectados da realidade. Não, é porque Ele trouxe um novo sentido à realidade. Eu li um texto no início desse culto hoje que eu quero repetir ele aqui para vocês. Lá em 2 Coríntios, eu estou lendo na NVT. Eu vou ler rapidinho para você. O verso 13 de 2 Coríntios, capítulo 5, é segunda, não primeira, diz assim: se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Preste atenção. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Não é mais esse Saulo. Esse é o que você conheceu. Esse que você está citando é o que está nos noticiários. O que eu estou te mandando ir na rua direita, na casa de Judas, é meu instrumento. Eu que vou mostrar a ele o quão importa sofrer pelo meu nome. Ele vai levar minha palavra a reis, a autoridades, ao próprio povo de Israel. Portanto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16: não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Verso 17: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Você precisa olhar para si mesmo, para o seu cônjuge, para o seu colega de trabalho, para as pessoas da rua de outra maneira, se já tem Cristo. Se Cristo de fato reina no seu coração. E quando isso de fato acontece, a missão vai ser vivida. Ainda que doa na carne, ainda que seja difícil. Enquanto eu não entendia isso, eu era daqueles que cobravam das pessoas. Nisso eu posso dar um péssimo testemunho. Já fui daqueles que joga na cara, que cobra. Até o dia que eu entendi o que está aqui. Não dá para você cobrar de quem ainda não se entregou a Cristo. E aquele que já se entregou a Cristo, como Ananias, você não precisa cobrar. Você não precisa cobrar. Ele entendeu já. Ananias estava vivendo o que o Senhor disse para Paulo, sobre Paulo. Pegou? Ananias já estava vivendo o que o Senhor disse que faria com Paulo. Ananias foi, que Ananias já era instrumento do Senhor.
Porque Ananias já estava disposto, porque Ananias já entendeu que ele deveria ser usado por Deus para que homens como Paulo, imerecedores da graça de Deus, se tornem, pela graça de Deus, merecedores de salvação. Ananias entendeu. Ananias preferiu crer no Senhor e obedecer ao invés de ouvir os boatos, as estatísticas, o Google, o vizinho. Agora, interessante que a disposição de Ananias, ela é bonita, que ela é tremenda, mas mais belo do que a disposição dele é a missão que ele carrega. E é sobre isso que eu quero falar para vocês aqui também a partir de agora. A obra de Cristo na vida de Paulo precisava continuar. E Deus quis assim. Deus quis assim. Nós vimos no domingo passado, ou no texto passado, se você não estava aqui no domingo passado, basta olhar o texto do início, a partir do início do capítulo 9. Você vai ver que Cristo, Jesus, sendo o próprio Deus, não precisava de Ananias para falar com Paulo. Não precisava de Ananias para curar Paulo. Ele é Deus, ele tem poder. Ele aparece a Paulo. Entendeu? Ele está vivo. Jesus está vivo. E não só isso, ele tira a visão de Paulo. Quem tira, põe. Deus está fazendo a obra na vida de Paulo e poderia fazer sozinho, sem Ananias, sem inclusive nenhum de nós. Mas ele resolve usar Ananias. E aqui está a beleza da missão de Deus. Ele nos chama para a sua obra. Eu sei que é a beleza da missão e ao mesmo tempo um constrangimento para mim e para você que muitas vezes não vamos. Barganhamos, ficamos com medo. Mas a beleza da missão de Deus é essa. É usar gente pecadora como nós. A obra de Cristo na vida de Paulo deu continuidade através da sua igreja. E a sua igreja, na vida de Paulo, naqueles dias, estava muito bem representada pela vida de Ananias, que chega na rua direita, na casa de Judas, na cara e na coragem, olha para o homem que segurou, pelo menos segurou as vestes de quem estava apedrejando Estevão. Paulo estava assistindo à morte de um homem sendo apedrejado por pregar o Evangelho. Paulo estava com um documento nas mãos para prender cristãos. E Ananias chega nessa casa e diz: irmão, eu estou aqui porque o Senhor me mandou. E a partir de agora, sua vida vai mudar. Não há câncer que suporte isso. Não há dor. Não há mercado. Não há governo. Não há guerra que suporte o poder de Cristo. Você precisa viver isso. Você precisa experimentar isso. Se está escrito aqui, é porque essa igreja viveu isso. Meu irmão, a obediência de Ananias implica Paulo ser convertido, voltar a ver, recuperar suas forças e desfrutar do cuidado da igreja. Eu quero que você tente imaginar a cabeça de Paulo. Mesmo já sendo impactado por Cristo. Por que que vocês estão cuidando de mim?
Por quê? Eu estou entendendo já que aconteceu uma coisa sobrenatural, mas você é um homem, você está crendo. Há dias atrás eu estava aqui para te prender. Por que você está aqui cuidando de mim? O texto não diz o diálogo. Mas eu imagino que Ananias pode já ter proferido algumas palavras. Se não, ele poderia. Paulo, o que nos une não é conveniência. O que nos une, ou o que nos move, não é disposição humana, coragem. O que nos une é o Senhor. Ele me mandou. Ele é quem sustenta tudo. A disposição de viver a missão servindo a Cristo, preste atenção no que eu vou te falar agora. A disposição de viver a missão servindo a Cristo é uma clara evidência de um coração rendido a Ele. Para sua felicidade ou infelicidade, eu quero te dizer isso. E que a sua infelicidade lhe gere uma reflexão hoje. Mas a sua indisposição a servir no reino fala de um coração ainda não rendido. Denuncia um coração que ainda não se deparou com Cristo. Nós não podemos ver isso, aliás, nós não vamos ver isso só na vida de Ananias. A gente já vê isso na vida de Paulo. Nós começamos essa história com Paulo pronto, determinado, plano já traçado. Vou para Damasco, está tendo movimento lá, já tenho algumas informações, preciso de autorização porque vou trazer todo mundo preso. Ele vai, mas quando ele encontra com Cristo, a sua cabeça já muda completamente. É como se ele perguntasse para Jesus: tá, Jesus, e agora? O mesmo homem determinado, com os planos, encontra com Cristo, encontrou com Cristo. E agora? O que eu faço da minha vida? O que é para fazer? E Jesus, no final do encontro, diz: fique tranquilo, os meninos vão te levar, você vai para Damasco, lá nós conversamos. Mas a coisa já está acontecendo. O mesmo acontece com Ananias, já crente no Senhor. Pronto, fique tranquilo, irmãos, não é o fogo santo, é o fogo da churrasqueira. Vai ter um espetinho daqui a pouco, calma. Não chegou o dia ainda. Esse dia vai ser precioso. Pode ficar tranquilo. Calma, irmãos, calma. Está tudo na bênção. Volta para cá. Entendeu, irmãos? Ananias. E é bacana esse diálogo com Ananias, porque Jesus nos permite a gente falar, ter medo. Senhor, mas é Saulo. Como assim? E Jesus fala com ele: Ananias, vai, faz favor, fica tranquilo, eu estou no comando. E Ananias vai. Então, o que a gente está vendo aqui, irmãos, é uma disposição de servir por causa do reino. O que nós estamos vendo aqui é que quem se entregou a Cristo não tenta servi-lo negociando a agenda. O que nós estamos vendo aqui é que quem tem Cristo como Senhor não está tentando estabelecer uma relação de troca. O que nós estamos vendo aqui é que quem é nova criatura está ávido por servir. Entendeu? O que a gente está vendo aqui na vida do próprio Paulo, mais especificamente na vida de Ananias, é isso. Então, irmão, se você anda preocupado demais com a sua agenda, mesmo diante da suficiência de Cristo, talvez, quem sabe, meu irmão, eu não estou aqui para sondar seu coração, por isso eu digo talvez.
Mas talvez essa seja uma noite para você falar: Senhor, me perdoe, tome a minha agenda. Talvez, meu irmão, quem sabe, hoje seja a noite de você dizer: Senhor, que não seja a minha, mas a tua vontade. R.C. Sproul diz: poucos instantes antes de sua conversão, tudo o que Paulo pensava era o que poderia fazer contra Cristo. Mas logo em seguida, tudo o que ele podia pensar é o que poderia fazer por Cristo. O que revela a essência de sua conversão radical. No caminho da obediência, Ananias viveu na prática, então, o que Paulo experimentou. Ou melhor, o que Paulo seria orientado, né? E eu quero, com base nessa história aqui, nessa curta história, trazer aqui 3 aplicações para a sua vida. 3 aplicações, coisas práticas, que a gente pode enxergar nesse texto. Vendo Ananias obedecer, e a sua obediência gerando frutos de conversão, de batismo do Espírito Santo, do homem tendo sua vista restabelecida, voltando a comer, voltando a ter dignidade como ser humano, e agora com um novo propósito, um novo sentido na vida. Eu vejo pelo menos 3 coisas claras aqui, e eu quero te ensinar elas pela graça de Deus. A primeira coisa é encarar a missão, ou seja, nossa vida, a vida que Deus nos deu, como um privilégio de ser instrumento de Deus em suas mãos. Primeira coisa, encarar a missão como sendo nossa vida, como sendo a vida que Deus nos deu. A missão de Deus vai ser vivida por mim, através da minha vida, e eu serei um instrumento nas mãos dele. Primeira coisa. Segunda coisa, aceitar que nas mãos de Deus a missão envolve levar o nome dele pelas nações, não o meu. Não é sobre o meu nome. E você entende bem o que eu estou dizendo. Não é a minha empresa, não é a minha faculdade, não é o meu futuro, não é a minha saúde, mas é o nome de Cristo. E se esse Deus é quem Ele diz ser na palavra, eu não preciso temer. Que o que Ele quiser me dar, seja na empresa, seja nos estudos, seja na família, Ele vai me dar. Se isso não for verdade, porque está aqui na palavra, eu te estimulo, prove esse Deus. Prove. Prove Ele. Se entregue. Veja as coisas não acontecendo e prove. Cadê o Senhor? O Senhor disse que me sustentaria e olha aqui onde é que eu estou. Prove. Mas terceira coisa, que está claro aqui, nós podemos aprender com esses irmãos, com a conversão de Paulo, com a disposição de Ananias, é que diante da soberania de Deus, o sofrimento na missão ganha um novo sentido, ganha um propósito eterno. Eu vou explicar isso. No primeiro ponto, sobre como encarar a nossa vida como missão de Deus, como privilégio de ser instrumento em suas mãos, faça uma pergunta clara, sincera a si mesmo. Qual a missão que Jesus tem lhe dado? O que a vida que você tem vivido tem te provocado a fazer como sendo instrumento de Deus em suas mãos?
Porque eu tenho certeza que esse não é um privilégio de Paulo. É um privilégio de Paulo levar o evangelho aos reis, às autoridades e ao povo de Israel de uma maneira nunca vista antes na igreja. Tanto é que ele se tornou, com certeza, o maior bandeirante, o maior evangelista, missionário cristão que nós conhecemos. Mas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada cristão, cai esse mesmo peso de glória, esse mesmo privilégio de viver a vida como missão de Deus, porque nós nos tornamos não apenas fruto de sua salvação, mas instrumentos em suas mãos. Então eu te pergunto, como instrumento de Deus que você se tornou, o que Ele tem te chamado a fazer? Não precisa responder. Essa resposta não é para mim. Acho engraçado que às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de trabalho aqui na igreja, e algumas pessoas ficam assim, né, temerosas. Não, ô pastor, então eu não vou mais trabalhar com isso. Tá, tudo bem aí, irmão. O que mais? O que você quer falar? Isso é um problema seu e de Deus. Eu estou aqui como pastor só para ajudar aqueles que se tornaram instrumentos de Deus, usar e fazer tudo aquilo que Deus te deu e te chamou a fazer. Só isso. Isso aqui não é empresa não, irmãos. Isso aqui é o reino de Deus acontecendo. É Ele quem chama. Chamou Ananias. É Ele quem chama. Então, é uma pergunta para você. E creia, Jesus tem lhe chamado. Tem lhe chamado. Ah, mas Fernando, eu não estou vendo uma visão igual a Ananias. Não está. Talvez você está tendo uma visão até mais clara. Lembra do que eu falei hoje? Você não sabe o porquê daquele supervisor estar pegando tanto no seu pé. Você não sabe o porquê daquele gerente estar todo dia querendo conversar contigo. Aquele colega de trabalho que não para de conversar. Ele é, com certeza, uma voz de Deus na sua vida. Te chamando. Te dizendo. Hoje, com certeza, isso é palavra de Deus. Para mim e para você. Ou você acha que eu sou um privilegiado sozinho? A segunda coisa que nós falamos, eu vou repetir, mas trazendo agora algumas perguntas para te ajudar, te direcionar como aplicar. E já está acabando. Aceitar que nas mãos de Deus a missão envolve levar o nome de Cristo às nações, e não o meu. Então, isso vale para as duas coisas. Se você está preocupado demais com a sua reputação, você não entendeu nada. Se você conhecer a Cristo, porque Ele te conhece de um jeito que ninguém conhece. Ele te conhece de um jeito que os seus trocentos mil seguidores não te conhecem. Ele te conhece. Entendeu aí, você que está me ouvindo no YouTube? Não é sobre o seu nome, é sobre o nome dele. Então, se você está preocupado com sua imagem, com sua estética, olha para Cristo, não é sobre você. E serve para o outro lado também. Se você está achando que tudo que Deus tem promovido é para que o seu nome ganhe ascensão, você não entendeu nada. Você conhecer Cristo. Se Deus quer te usar, Ele quer te usar com propósito. Saiba disso. E é o nome dele que traz salvação, que traz cura onde chega. O seu, no máximo, vai lhe dar crédito para alguma coisa. Não é sobre o seu nome. É sobre o nome de Cristo. E aqui eu quero te dar duas dicas, se você entendeu isso já.
entendeu que sua vida é em prol do reino. Você vai trabalhar, você vai fazer várias coisas, Deus vai te levar a inúmeros lugares, mas não é sobre quanto você tem na conta, não é sobre quantas operações e cirurgias você vai fazer, não é sobre o quão você vai chegar em primeiro lugar, é sobre quantas pessoas vão conhecer a Cristo através da obra dele na sua vida. Aí duas coisas estão muito claras aqui. A primeira é a mesma de Filipe. Filipe, se você lembrar do texto, ele encosta na carruagem que está levando o etíope. O etíope está lendo Isaías. E Filipe está pronto a compartilhar o evangelho com aquele homem. Evangelho que chega na África muito antes da Europa, né? Assunto para outro momento. Mas evangelho que chega na vida do etíope porque fazia parte da vida de um servo de Deus chamado Filipe. Então a primeira dica é: domine a palavra de Deus. Que ela esteja na sua boca porque ela está no seu coração. Que ela faça parte de sua vida porque você se nutre dela. Não tem nada contra coach, não tem nada contra bom conteúdo na internet. Mas esse excesso de conteúdo, o pior mal que esse excesso de conteúdo está te trazendo é que ele está te distanciando da palavra. Eu não estou falando de você ouvir pregação e gente que te ensina. Eu estou falando de você beber todos os dias da palavra de Deus. Mas a segunda coisa é: esteja pronto a servir. Pronto a servir. É isso que Ananias faz. Paulo, vem cá. Quero orar por sua vida. Aí eu fico imaginando como Paulo está sendo cuidado, né? Foi levado pelos seus companheiros, mas depois fica na casa de alguém que ele não sabe quem é, não enxerga ninguém. Está comendo, está bebendo. Por conta de quem? Por conta de quem? Da igreja do Senhor. A igreja de Cristo. Nunca foi sobre seu dinheiro. Porque nunca foi sobre seu nome. Está sendo sustentado pelo Senhor. Esteja disposta a servir. Você vai perceber. Um dos homens que mais marca a minha vida com isso é o pastor Jeremias. Algumas vezes eu tenho o privilégio de andar com ele, ou lá em Belo Horizonte, ou aqui, indo para Janaúba. E o que eu aprendo com ele fora do púlpito é muito melhor do que ele ensina no púlpito. A disposição de servir, de acolher o tempo todo, de dar um abraço, de olhar para quem te serve todos os dias. Duas dicas boas aí. Mas a última coisa, e essa é preciosa, porque essa aponta ainda mais para Cristo. Eu citei para vocês, vou repetir. Diante da soberania de Deus, o sofrimento na missão ganha um novo sentido, ganha um novo propósito, um propósito eterno. E aqui eu quero te deixar algo, te ensinar algo, compartilhar algo sobre sofrimento. Não tenha receio de obedecer ao Senhor. Porque tudo o que nós necessitamos está em Cristo. Não espere ganhar dinheiro para servir a Cristo. Não espere melhorar de saúde para servir a Cristo. Se você está no leito de hospital, é lá que Cristo te quer. Não espere. Não espere a vida melhorar, entre aspas, para servir a Cristo. Porque o nosso sofrimento, ele tanto aponta quanto se torna parte do sofrimento de Cristo. Vou te explicar. Foi como eu disse há pouco. É como se Ananias pudesse dizer a Paulo, quando Paulo questionasse. A gente está conjecturando, nós não vimos esse diálogo. Mas é como se Paulo dissesse assim: mas Ananias, é Ananias, né, que você chama? É, sim, sou eu.
Agora que eu estou te vendo e comendo, desesperado, né? Tá com fome. Agora que eu estou podendo restabelecer aqui, por que você está fazendo isso comigo? É como se Ananias dissesse: porque Cristo fez muito mais por mim. O sofrimento de Ananias, o medo, a angústia, a raiva, a indignação, a insegurança diante do Saulo, que ele tinha informação outrora, se torna, aponta, melhor dizendo, para o sofrimento de Cristo. Ô Paulo, eu não fiz por sua causa, eu não fiz nem por minha causa. Talvez no diálogo ele pudesse até dizer assim, eu diria, para falar a verdade, eu não confio muito em você não. Eu estou aqui porque Cristo morreu por mim. Meu sofrimento aponta para a morte dele na cruz. Mas não só aponta, como é parte do sofrimento dele por nós. E é isso que nós somos agora privilegiados em fazer na missão. É como se o sofrimento de Cristo se estendesse agora àqueles que ainda não creem. Mas Cristo já morreu. Sim. Agora, quem Ele está chamando a compartilhar do seu sofrimento somos nós. E nós agora morremos todos os dias com a nossa vontade, com o nosso ego, com tudo que achamos que temos, para que o Evangelho continue chegando, continue sendo anunciado. E vidas como a de Paulo voltem a ver, ou melhor, passem a ver, não mais a vista física, mas agora espiritual. Para que vidas como a de Paulo agora se alimentem, não de comida e bebida, mas da palavra do Senhor. Por isso que o meu e o seu sofrimento em Cristo tanto apontam como se tornam parte do sofrimento de Cristo. E isso também é missão de Deus. Ele quem leva, Ele quem sustenta e Ele quem terminará essa obra. É quem terminará essa obra. Quero te convidar a orar. Eu imagino que essa palavra seja do seu coração. Então, em nome de Jesus, não tema. Se você está angustiado, faça como Ananias. Pergunte. Dialogue com Deus. Mas Deus, tudo que eu tenho de informação até aqui é que vai dar ruim. Fale com Ele. Mas obedeça. Obedeça. Não perca mais tempo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Oh Deus, como Tua Palavra é importante para nós. Como Tua Palavra é alimento para nós. Jesus, nos ajuda, me ajuda, Senhor. Porque muitas vezes, como Ananias, a resistência é forte. Muitas vezes, e pior do que Ananias, eu quero negociar com o Senhor minha agenda. Muitas vezes, e pior do que Ananias, eu quero barganhar com o Senhor. Eu quero fingir que não é comigo. Me perdoa, Pai.
Perdoa, Senhor. Perdoa também esse irmão que faz essa mesma oração comigo. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa igreja que o Senhor chamou. Uma igreja limitada, cheia de homens e mulheres limitados. Mas como diz Paulo, em 2 Coríntios 5, homens e mulheres que foram impactados, constrangidos e impulsionados pelo amor de Deus. Senhor, não sabemos como será, mas entendemos pela fé que morremos para nós mesmos e vivemos para o Senhor. Nossa vida é tua, nossa casa é tua, Senhor, nossa família é tua, Senhor, nossa energia, nossa força, nossos relacionamentos, Senhor, são teus. Traz propósito novo, propósito eterno, para aquele lugar onde todos os dias eu dedico uma carga horária de trabalho. Traz, Senhor, propósito novo, propósito eterno para esses estudos que eu tenho dedicado à minha vida. Traz, Senhor, esse senso de missão, essa percepção da vida como uma missão de Deus acontecendo ao vivo, para que tudo em minha vida converja para o Senhor, seja sobre levar o teu nome, seja sobre exaltar o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, assim como Ananias, que sejamos usados. Nos use, Senhor, para impor as mãos sobre alguém, para levar a palavra que o Senhor tem me dado, palavra da qual eu tenho me alimentado, e que assim vidas e mais vidas possam ser tocadas, ser transformadas. Ô Senhor, em nome de Jesus eu peço por isso. Eu peço que o Senhor dê consciência que a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem adolescente, que o Senhor dê essa consciência a eles no dia de amanhã, durante essa semana, de que situações assim, difíceis, marcantes, de que pessoas têm sido colocadas em suas vidas por causa da missão de Deus. Por causa da missão de Deus. Eu oro ainda por vidas aqui que estão se entregando ao Senhor hoje. Que todo esse conteúdo aqui compartilhado faça sentido para elas. Que elas se entendam assim como agora parte do teu reino, como instrumentos em suas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos, porque tu és Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Antes da gente terminar, nós vamos ter aí um churrasquinho, né? Daqui a pouco a gente vai abrir essas cortinas aqui. Aí vocês vão ver o fogo santo ali acontecendo. Mas eu preciso falar ainda um recado sobre as crianças. Tamires? Está aqui não? Acho que Tamires pediu para falar sobre 7 a 9? Pais e crianças. 7 a 9? Ah, ok. Você, né? Ok. Amanda Nogueira? Pais de crianças de 7 a 9 anos precisam se reunir com a Amanda Nogueira. Eu acho que a Amanda vai estar lá dentro. Então nós vamos estar aqui, vamos ter as cadeiras aqui, fica à vontade, vai ter um sonzinho, a gente vai ter um espetinho aqui agora. Mas crianças de 7 a 9 anos, os pais dessas crianças de 7 a 9 anos precisam se reunir com a Amanda Nogueira, tá bom? Ela vai estar lá dentro, você pode conversar com ela, ou se reúne ou procura diretamente ela, beleza? Tem um churrasquinho aqui e eu quero
antes de orar, terminando, te pedir mesmo que você esteja participando de um grupo da Conviva, um grupo de convivência, né, de estudo da Palavra de Deus, nessa semana. Não deixe de participar. O melhor desses grupos é a comunhão, é a oportunidade que a gente tem de levar algum amigo, algum irmão que ainda não conhece o Senhor. Então é um privilégio. Não deixe de participar e deixo também a você aqui um estímulo, um convite. Esteja orando. Esteja orando. Faça da oração um exercício onde você disciplina o seu coração a obedecer. A oração por si só, irmãos, só de você orar já é um exercício tremendo espiritual. Porque a oração nada mais é do que a gente se relacionar com Deus. A gente reconhecer que Ele é maior do que nós. Então isso já é um exercício. Todos os dias você falar com Deus que você não está vendo, mas que você crê, que reina sobre a sua vida, que te dá tudo que você precisa. E isso já é um quebrantamento diário no seu coração. Não deixe de orar. E as dicas se você está com dificuldade de orar, chama alguém para orar. Chama seus filhos, ore com eles. Se você está com dificuldade de orar, peça alguém para orar por você. Mas não tem ninguém lá em casa. Meu marido ainda não é crente. Minha esposa ainda não é crente. Liga para alguém, usa esse telefone para alguma coisa que presta. Liga. Fulano, como é que você está? Estou bom demais, tudo em paz, graças a Deus. Ora por mim. Orar? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Acidente? Doença? Não, irmão, só ora. Mas por quê? Para orar, está precisando de orar. Ora aí. Liga, peça para orar. Ore. Vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar então, terminando. Ó, o Diogão já está ali, chegou, né, velho? Marquinhos também? Marquinhos já está em casa. Vamos orar? Ô Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo especial. Que a tua graça, Jesus, o teu amor de Deus, que nós podemos chamar de Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Fique na paz de Jesus. Oh, retado, você viu? Falou assim. Quem falou isso pra vocês? Pedrão? Lembra de nós lá, viu? Falou pra ele depois. Tem que lá, dá umas dicas pra nós. Aí você fala de. Vocês são meus espetinhos. Oi, você toda, sou o Pedro, trouxe.
Ele me xingou. Quem mandou me xingar? Ele falou que eu só posso estar top. Ele falou deixa eu ver que filme. Não sei que filme a gente vai assistir. Vai ter assim o filme de o Thiago fez uma dinâmica assim, a gente ia ganhar, a gente ia com direito de cena. Ele vai dar para a mãe dele. Aí eu ele já tá com Deus, eu sei. As 10 primeiras perguntas aqui. Ué, vai lá pra cima. Vem cá. Ô, Duda! Só me presta o livrinho, tá bom? Presta o livrinho, tá bom? Não, o do catecismo, tá? Só mostrar aqui, ó.